Deus é bom, amém? Queridos, eu quero ministrar algo que está no meu coração. Semana passada, eu ministraria parte daquilo que eu vou ministrar hoje. Nós estamos falando em um mês onde nós temos falado sobre finanças. E nós temos falado de finanças de modo equilibrado e de modo bíblico também. Porque quando se fala sobre finanças, existe um pouco de descontrole naquilo que é falado. E algumas pessoas acham que finanças e prosperidade não provém da palavra de Deus. Mas a Bíblia deixa bem clara o plano que Deus tem para o homem referente a finanças, referente à prosperidade. E sabe, queridos, se nós não falamos sobre essas coisas, as pessoas ficam ignorantes. E aquilo que você é ignorante, você não consegue provar, porque a Bíblia diz que o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Então, a ignorância, ela tem feito com que pessoas, elas sejam destruídas nessa área. Mas Deus tem levantado pessoas para ministrar sobre essas questões, para que você não fique ignorante. E que você desfrute daquilo que a Bíblia deixou bem claro para mim e para você. Amém? Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, nós entendemos que Deus ele começa a criar o mundo, e Deus ele começa a mostrar para nós qual era a perfeita vontade dele para o homem. Então Deus cria o mundo, cria todas as coisas que o homem precisava e insere o homem nesse contexto. E o contexto que o homem foi inserido foi um contexto de prosperidade. Você não vê, queridos, antes da queda, o homem reclamando e falando assim: Deus, eu vou ali no agiota pegar dinheiro porque eu não tenho recursos. Você não vê o homem com descontrole, mas você vê um homem equilibrado, provando de tudo aquilo que Deus havia feito e estabelecido para ele lá no jardim. Amém? Então, o perfeito plano de Deus para o homem, ele se revela antes da queda. Amém? E depois, Cristo, ele veio resgatar tudo aquilo que o homem perdeu após a queda. Amém? Então, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu não consigo ver a palavra de Deus e não entender que Deus ele deseja que eu e você sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Amém. E quando eu estou falando de prosperidade, eu quero que você tire aquilo, porque quando se fala de prosperidade, automaticamente você liga prosperidade ao dinheiro. E prosperidade não está ligada a dinheiro. Amém? Amém. Prosperidade está ligada a você ter uma vida equilibrada. Amém. E desfrutar de todas as coisas, seja ela na parte financeira, na saúde, nas emoções. Deus deseja que você leve uma vida próspera em toda a sua vida. Amém? Amém? Mas como nós estamos falando sobre prosperidade, eu quero começar com aquilo que João ele fala. 3 João, capítulo 1, eu quero que você abra lá, no versículo 2. Glória. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler em duas versões, ok? Eu vou ler primeiro na NVT e depois eu vou ler na Ara. E diz assim: amado, todos encontraram? Está passando aqui na TV? Não? Glória a Deus, aleluia. Toca ela ali, Senhor. Pega ela. Vamos lá. 3 João diz assim: amado, espero que você esteja bem fisicamente, tão sadio quanto é forte em espírito. Eu vou ler na versão que deve estar... apareceu. Eu vou ler nessa versão, volte o 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Note, queridos, que há uma instrução que João ele está falando algo, e ele diz: eu desejo que você seja próspero, tenha saúde, como é próspera a sua alma. Então, esse versículo ele está falando sobre prosperidade. Ele está falando sobre prosperidade nas 3 esferas: corpo, alma e espírito. Amém.
Porque, queridos, deixa eu colocar uma base aqui. Não adianta você estar muito bem financeiramente se você não tem emoções controladas. Não adianta você estar muito bem financeiramente se você não tem um corpo sadio. Então Deus deseja que eu e você desfrutemos da integridade da palavra em todas as áreas da nossa vida. Deus não deseja, queridos, que você ande, eu vou usar essa expressão, capenga. Vou utilizar um exemplo aqui. Quantos aqui já soltaram pipa aqui? Levanta a mão. Ok, algumas pessoas. Algumas pessoas tiveram infância de verdade. Vamos lá. Você fazia o seu pipa. E antigamente fazia-se, hoje compra-se, né? Antigamente você fazia o seu pipa. E você passava lá, fazia a armação dele, depois você encapava ele com uma folha de seda, isso, você encapava ele com uma folha de seda, e as medidas, querido, de um lado, elas deveriam corresponder ao outro lado, porque muitas vezes quando você ia soltar o pipa e ia subir, se as medidas estivessem erradas, o que aconteceria? Ele penderia para um lado, não é assim? E você teria um esforço grande para manter ele no alto. Então, mesmo que você conseguia manter ele no alto, só que o esforço era muito grande, porque se ele ficasse penso, como era falado, penso, não é isso? Você subia, o vento soprava e ele ficava assim, ó. E você tinha que toda hora voltar ele para o centro, para ele ficar lá bonitinho. Mas para que ele ficasse lá, você tirava as medidas e fazia tudo correto. Quando ele subia, você ficava lá e ele ficava paradinho assim, bonito, com aquela rabiola grande. E todo mundo querendo cortar ele, e ele lá parado. Dava menos esforço. Amém? O que Deus está dizendo é que Ele deseja que eu e você nós sejamos equilibrados, para que você não tenha que toda vez fazer força para voltar para o centro. Quando você entende sobre prosperidade, você vai ter uma vida equilibrada. Você não vai ter força, queridos, porque uma hora você está com as emoções lá em cima, outra hora suas emoções estão lá embaixo. Isso é o quê? Você está penso. Aí toda hora você tem que voltar para o centro. Deus não deseja que você esteja dessa forma. Deus deseja que você seja próspero. Amém. Olhe para o seu vizinho, dê um sorriso para ele e diga assim: Deus deseja que você seja próspero. Amém? No espírito, na alma e no corpo. Que você seja equilibrado. Amém? Mas vamos continuar. Já que nós entendemos que é a vontade de Deus, que eu e você nós sejamos e estejamos prósperos, nós temos que fazer algo que não é responsabilidade de Deus. E eu sei que os amém somem nessa hora, porque nós gostamos de pegar toda a responsabilidade e colocar em Deus, quando a maior parte da responsabilidade é minha e sua. Quem tem que renovar a mente? Você. Quem tem que cuidar das suas finanças? Quem tem que cuidar do corpo? Uau! Então, automaticamente, nós entendemos que a parte que cabe a Deus, Ele já fez. Hoje nós vemos pessoas que são descontroladas financeiramente, colocam a culpa no diabo. E elas dizem: pastor, o senhor não tem noção. O devorador entrou na minha casa e está fazendo uma arruaça. Queridos, deixa eu falar algo para você. O devorador só entra onde você permite. Pastor, não gostei disso não, mas está na Bíblia. Nós muitas vezes somos descontrolados e colocamos a culpa, nós terceirizamos a culpa. A culpa sempre é de alguém, nunca é nossa. Mas deixa eu falar para você, Cristo te resgatou para que você eliminasse todas as suas desculpas. Pastor, mas o que isso tem a ver com finanças? Tudo, porque se você não é equilibrado, tudo que você ganha é como um saco furado. Do jeito que entra, vai. E o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração que eu gosto muito. Lá em Filipenses, ele disse: olha, eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Eu sei ter em fartura, mas eu sei ter em abundância também. E ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. O que é isso, queridos? É algo que é chamado de contentamento. Você administra bem
E de repente você olha, você vê que você não tem muito dinheiro no seu bolso, mas você tem uma paz que excede todo o entendimento. Você administra bem as suas emoções, e quando você olhar para a sua carteira e você vê que falta recurso, as suas emoções administradas, a alma renovada pela palavra, você aplica aquilo que você aprendeu e você chama à existência o que você não tem para suprir aquilo que você precisa. Isso é prosperidade. Amém? E Deus me chamou e te chamou para você viver prosperidade na terra. No céu você não vai precisar de prosperidade. Não vai. Você vai andar em ruas de ouro. E está tudo certo. Você precisa provar da palavra prosperidade. É aqui hoje. Amém? Então, quando nós entendemos, queridos, que é a vontade de Deus, que eu e você tenhamos uma vida próspera, nós vamos aplicar os princípios que Deus falou. E nós temos que entender algo, queridos. Quando a Bíblia diz, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, que Cristo, Ele já nos resgatou da maldição da lei. Eu não sei você, queridos, mas isso me traz ânimo. Saber que eu fui resgatado. Saber que você foi resgatado. Vou falar de novo. Saber que todos nós fomos resgatados de uma maldição. E quando nós abrimos a Bíblia e entendemos que nós fomos resgatados, nós temos que entender, queridos, que tipo de maldição que nós fomos resgatados. Porque se você não entende daquilo que você foi resgatado, como que você vai celebrar? Eu gostava muito de assistir os filmes do Rambo. Aquele antigo lá, aquele que não tinha muito efeito, ele entrava lá, ele tinha uma chuva de bala, mas nada afetava ele. Esse aí, bem quase muito mentiroso. E eu me lembro de um, queridos, que eu assistia, onde ele foi ao resgate de uma pessoa que tinha sido feita prisioneiro. E ele invadiu o terreno do inimigo, os inimigos pegaram ele, e o helicóptero do resgate estava chegando. Depois você assiste na sua casa, eu estou dando... Como é velho, não é spoiler. E o helicóptero chegou e ele falando, desce. E o pessoal foi embora. Arremeteu, foi embora e largou ele lá. Ele vai, luta e tal. E ele consegue resgatar um prisioneiro de guerra. E ele se esforça, depois ele vai, luta contra todo mundo, contra demônio, contra os inimigos, aquela coisa toda. Ele luta, queridos, e ele vence tudo aquilo. Ele teve um trabalho grande, só que quem mais valorizou não foi ele, foi quem foi resgatado. Porque a pessoa sabia que ela estava presa em situações desumanas, e quando ele foi resgatado, que ele chega na embaixada americana, oh, aleluia! Quando ele chega na embaixada americana, aquela pessoa que tinha sido prisioneira, quando ela chega num porto seguro, as outras pessoas a recebem, limpam ela, e aquela pessoa está num local seguro, e ela está aliviado. E ela está, uau, estou seguro aqui. Aqui nada pode me afetar. E sabe, queridos, quando a Bíblia diz que você foi resgatado, mais ou menos foi exatamente isso que Cristo fez com você. Você estava sendo dominado pelo diabo. Não, pastor, eu não estava, porque a Bíblia diz que você era inimigo de Deus. Mas Cristo, vendo a sua condição, Ele não olhou para os perigos, Ele decidiu encarar todos por você. Ele vai lá, enfrenta a morte e o diabo, que a Bíblia diz que ele enfrentou a morte e o diabo. Ele enfrenta a morte e o diabo, e ele te toma das mãos do diabo e te leva para a embaixada celestial. Aonde na embaixada celestial, hoje você está seguro. Hoje a maldição não existe por você. Por quê? Porque Ele te resgatou da maldição da lei. Olha para o seu irmão e diga assim, eu fui resgatado. Não, querido, com essa emoção, não, você não está entendendo, não. Queridos, isso não é emoção de quem foi resgatado. Querido, ninguém dava R$1 por você, mas Cristo olhou para você e decidiu te resgatar. Hoje a Bíblia diz que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus, Ele te tirou de uma condição, Ele não mediu esforços.
Você já parou para pensar que quando a Bíblia diz que você foi resgatado, Deus pegou o melhor que Ele tinha e falou, vai lá e resgata. Porque, queridos, deixa eu dizer algo, para missões importantes você sempre vai ter que mandar o melhor que você tem. Deus enviou o melhor que Ele tinha. E o melhor que Ele tinha trouxe o melhor para Ele também, você. Diga assim, eu sou o melhor de Deus. Pastor, eu não estou me sentindo melhor. Não é questão de se sentir. É uma posição que Deus te colocou e ninguém te tira de lá. É uma posição. Algumas pessoas aceitam essa posição, outras não. Mas sabe, queridos, se eu fosse você, eu aproveitava a posição que você tem hoje. Porque não é qualquer posição. Amém? Mas quando a Bíblia diz, queridos, lá em Gálatas capítulo 3, que você foi resgatado da maldição da lei, então hoje você entende que para você ser resgatado teve um valor a ser pago. Amém? E o valor do resgate foi um valor de sangue. E hoje a Bíblia diz que eu e você, nós somos resgatados. Então nós temos que valorizar esse resgate que foi feito por nós. Amém? E sabe, queridos, quando fala sobre a maldição da lei, nós temos que entender o que era essa maldição. Porque uma coisa é você falar, fui resgatado, tá, do quê? Ah, eu fui resgatado, tá, mas o que aconteceu? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 28. Abra lá comigo. Deuteronômio, capítulo 28. Isso aí é Pix chegando, em nome de Jesus. Não é não? Chegando mensagem, não, do culto é Pix chegando, né? Num culto sobre finanças e prosperidade, é Pix chegando, querido. Pix chegando. Deixa eu falar algo para você, queridos. Enquanto você busca o reino de Deus e a sua justiça, existem muitas coisas que estão acontecendo nesse momento. Coisas que muitas vezes você não está vendo. Existe uma comitiva celestial trabalhando por mim e por você. Você pode não ver essas coisas, querido, mas a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfaz os desejos do seu coração. Quando você decide em buscar o reino de Deus e congregar, eu entendo que é buscar o reino de Deus. Existe Deus trabalhando nos bastidores para você. Pastor, o que está acontecendo? Muitas vezes Deus está... Deixa eu falar, eu não ia nem entrar nessa linha, mas já que eu comecei, eu vou finalizar. A Bíblia diz, queridos, que uma certa vez, Deus ele começou a incomodar, ele deu um sonho a um rei, e de repente ele teve que pedir a interpretação de um servo de Deus. O homem estava preso e de repente o copeiro, ele chega e ele diz assim, olha, eu conheço um homem que é capaz de resolver o problema que você tem. Sabe, queridos, quando você permanece fiel ao Senhor, Deus faz com que conexões divinas sejam estabelecidas na sua vida. Porque eu não sei se você entendeu, você é aquele que vai resolver o problema de muita gente. Você é aquele que vai ter inspirações divinas para resolver problemas que as pessoas não conseguem resolver de maneira natural. Por quê? Porque sobre você habita o Espírito Santo de Deus. Se prepare, queridos, porque assim como aquele servo de Deus estava encarcerado e pessoas foram procurar ele para ele resolver problemas grandes e Deus promoveu ele através de problemas, existem problemas que se apresentam para você, é a promoção de Deus que vai se manifestar. Quando o problema se apresenta, queridos, isso é promoção. Quando o problema ele chega e se apresenta para você, não é para te destruir, isso é para te promover. Você já percebeu que pessoas são promovidas porque elas resolvem problemas? Lá na sua empresa aparece um problema grande, aí eles procuram você e você tem duas opções. Olhar para o problema e falar assim, eu vou resolver, ou você olhar e falar assim, dá para o próximo, a promoção para o próximo.
Mas sabe, queridos, quando você toma um problema para você e você fala assim, olha, eu não sei muito o que resolver não, mas Pai, me ajuda a desenrolar aquilo que eu não tenho capacidade para fazer. A inspiração vem. Não vai faltar inspiração para você resolver problemas. Problemas que se apresentam para você é uma forma de Deus promover a sua vida. Mas vamos lá, não, eu estou falando sobre a maldição. Então, quando você abre a sua Bíblia aqui em Deuteronômio, capítulo 28, a Bíblia fala de algumas maldições que aconteceriam se as pessoas não obedecessem à lei. Ok? Então, a Bíblia começa a dizer assim, versículo 15 de Deuteronômio 28, diz: mas se você se recusar a dar ouvidos ao Senhor seu Deus, e não cumprirem todos os seus mandamentos que lhes dou hoje, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Olha só que interessante. Deus dizendo que a maldição ela não vem sem causa. Ela vinha com uma causa. A causa da maldição era a desobediência. Amém? Quando as pessoas desobedeciam, a Bíblia diz que essas coisas chegariam sobre elas e afetariam a vida delas. E olha só, queridos, a maldição que viria. Suas cidades e campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados. Rapaz, é maldição para muito. Seus filhos e as suas colheitas serão amaldiçoados. As crias dos seus gados e de seus rebanhos serão amaldiçoados. A todos que forem, em tudo que fizerem, serão amaldiçoados. Ou seja, Deus estava dizendo que tudo que eles fossem fazer, a maldição ia chegar por conta da desobediência. Amém? Consequência do pecado. Amém? Aí, aqui no versículo 20, na versão NVT, fala algo bem interessante. Diz assim: o Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizer. Rapaz, é maldição demais. Não é? Só que quando Paulo, ele escreve em Gálatas, ele afirma que nós fomos resgatados da maldição da lei. E quando ele fala sobre ser resgatado, queridos, Deus ele não resolve, Deus ele não vai na consequência, Deus vai na raiz do problema. Porque a raiz do problema era a natureza do homem. Então Deus precisaria mudar a natureza do homem para que o homem pudesse desfrutar das bênçãos e não da maldição. Então, quando você abre em Gálatas, capítulo 3, você percebe que a Bíblia diz que eu e você, nós fomos resgatados. Resgatado do quê? De tudo isso que eu acabei de ler e de mais um monte de coisa. Hoje, queridos, nós estamos inseridos em um contexto, não porque você é bonzinho, não porque você faz boas obras, porque boas obras não te resgatariam da maldição. O que te resgatou da maldição foi o sacrifício de um justo. Então, quando você toma consciência que você foi resgatado por esse sacrifício desse justo, você decide andar dentro daquilo que Gálatas diz. Ou seja, você entende que você foi resgatado da maldição. Diga assim: eu fui resgatado da maldição. Então, se você foi resgatado, quer dizer que você não é amaldiçoado. Quer dizer que você é abençoado. Pastor, eu sou abençoado. Foi o que Deus disse. Pastor, eu não creio. Rasgue da Bíblia. Porque, queridos, uma coisa é você conhecer aquilo que você é e você aceitar aquilo que você é. Você tem a opção. Quando algo é apresentado para você, você tem a opção de receber ou você tem a opção de recusar. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu sempre gosto desses exemplos, e aqueles que caminham um pouco mais próximos sabem disso. Quando você vai em uma churrascaria, quantos gostam aqui? Ah, pastor, eu sou vegano, vegetariano. Deus te abençoe. Ah, pastor, eu não gosto de carne, não. Eu gosto de brócolis grelhado. Ok, queridos. Deus te abençoe. Volto a dizer aquilo que eu já disse em um culto. Deus salvou o churrasco no dilúvio, e não Mas vamos lá.
Ah, pastor... E, queridos, deixa eu colocar algo aqui, que senão algumas pessoas podem achar isso. Não, queridos, eu entendo que cada um tem um estilo de vida que decidiu. Amém? Você que decide. Eu decidi, eu gosto de picanha. Eu gosto daquele carré de cordeiro com molho de hortelã. E não é pecado essas coisas. Amém? Quando você vai lá na churrascaria, você vai para comer carne. Amém? Você não chega lá e fala assim, me vê um abacaxi, vê um rabanete grelhado. Não. E há um tempo atrás, eu fui com o nosso amigo profeta, em uma churrascaria bem... Não, vou dar mais recente, com o nosso amigo Roder. O Matheus já fala, com o Roder. Eu cheguei lá, queridos, e o garçom olhou para ele assim, eu acredito que ele pensou assim, rapaz, hoje vai ser glória. Porque se você não sabe... Fique de pé, Roder, só para quem não te conhece. O Roder é esse homem pequeno aqui, ó. Desse tamanho. E quando nós chegamos lá, eu cheguei primeiro e ele chegou depois. O garçom, ele veio lá com o espeto de linguiça. Linguiça, senhor? Eu falei, não. De jeito nenhum. Não. Frango, senhor? Não. Estava poupando as aves, não comendo frango lá. Por quê, queridos? Eu aprendi algo, e se você aprender isso, isso é um princípio. Você só recebe e come aquilo que você quer. Se você não quer aceitar que Cristo te resgatou da maldição, ok, eu já aceitei. Mas a opção é minha e sua. Se você acha que você é amaldiçoado, se você acha que você não é bendito, deixa eu dizer algo para você. Eu vim trazer aqui as boas novas do Evangelho, onde a palavra de Deus garante que você já foi resgatado da maldição. Então hoje você é abençoado. Amém? E como abençoado, você se porta como um abençoado. Amém? Você não fica falando, querido, coisas que não são de pessoas que não são abençoadas. Você já percebeu, queridos, que derrotados só falam de derrota? Você já percebeu que pessoas que só carregam enfermidade só falam de enfermidade? Você já percebeu essas coisas? Porque a palavra de Deus, queridos, fala que aquilo que nós falamos é aquilo que nós cremos. Então, se você fala que você é amaldiçoado, é isso que você vai receber. Mesmo que a realidade seja que Deus já te tornou abençoado. Porque aquilo que você fala chega para você. Então, queridos, muito cuidado com aquilo que você está falando. Muito cuidado com aquilo que você está se posicionando. Decida aceitar aquilo que Deus falou ao seu respeito. Se Deus falou que você foi resgatado e que você é abençoado, aceite essa verdade e isso basta. Amém? Aí você fala, pastor, eu entendo que eu fui resgatado da maldição da lei. E, queridos, quando eu falo que você foi resgatado, aí você fala assim, pastor, então quer dizer que a maldição não existe? Eu não estou dizendo que a maldição não existe. A maldição existe. Só que Paulo, ele dá uma condição para a maldição. Ele diz que aquele que nasceu de novo, ele foi resgatado. Então, se você foi resgatado da maldição, Deus te tirou de toda a maldição que viria sobre a sua vida, ou que veio sobre a sua vida. O grande problema, queridos, é que muitas pessoas, elas decidem voltar para o lugar que Deus já tirou elas. Deus fala que você é abençoado e você não, eu sou um derrotado. Eu não tenho jeito não. E ainda elas trazem isso para a vida pessoal e ainda muitas vezes derramam isso sobre a vida dos filhos. Olha para o filho e fala, esse menino não tem jeito. Como você fala que ele não tem jeito se Deus já deu jeito? Não, mas fulano não tem jeito. Quem disse que não? Deus já deu jeito. Qual foi o jeito que foi dado? Você foi resgatado da maldição da lei. Pastor, o que isso tem a ver com prosperidade? Tudo, queridos, porque a maneira que você pensa vai mudar a maneira que você age. Pare de agir como um amaldiçoado. Se posicione como um abençoado. Amém? Ontem foi muito interessante. Eu pude presenciar aqui na festa. Eu andei a festa toda ontem. Andei, comi. Só não fui no todo, porque eu deixei para o Matheus e ele acabou não querendo ir. Queria ver o Roder também no todo, não vi. Enfim, queria ver algumas pessoas lá. E eu andei, queridos, a festa toda. E eu percebi um ambiente onde eu pude perceber algo que tem acontecido na igreja com muita constância.
que era um ambiente de generosidade. Eu vi várias pessoas pegando fichas e abençoando outras. Toma, receba aqui. Não, mas eu não quero. Tome, mas receba sem querer mesmo. Fulano, Beltrano e tal. E eu tenho percebido, queridos, esse ambiente na igreja. Um ambiente de generosidade e gratidão. E sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. Essa é a nota que eu tenho sobre o que está acontecendo. Porque eu recebi inúmeros testemunhos essa semana. E eu creio que muitos mais eu vou receber. Quando esse ambiente é gerado, uma atmosfera é gerada. E eu trabalhei durante muitos anos com a parte de segurança do trabalho. E existe uma parte em segurança do trabalho, onde você já ouviu falar que muitas pessoas saem de casa e esquecem o botijão de gás ligado? Então o ambiente está fechado e o gás ele está invadindo o ambiente. E aquilo acumula-se naquele ambiente. E de repente uma fagulha faz com que tenha uma explosão naquele ambiente por aquilo que foi criado, gerado naquele local. E sabe, queridos, eu tenho percebido aqui nessa igreja, e aqui eu estou dizendo exatamente dessa igreja, um ambiente que tem sido gerado aqui, um ambiente de gratidão e generosidade entre as pessoas, entre os membros, um ambiente mútuo de um ajudar o outro, um ambiente colaborativo, participativo, para que o plano de Deus avance nessa questão. E sabe, eu tenho percebido, queridos, que isso tem enchido o ambiente. Essa palavra enchido é correto? Existe? Isso tem enchido o ambiente. E sabe, queridos, eu tenho percebido, e o Senhor tem falado ao meu coração, e aqui vai algo profético para a sua vida. Eu tenho percebido que assim como aquela árvore está no ponto de carregada com os frutos bons, e Deus tem chacoalhado a árvore e os frutos têm caído, eu tenho percebido que esse ambiente que tem acumulado gratidão, generosidade, essas coisas, eu tenho percebido que o Espírito Santo de Deus vai jogar várias fagulhas em determinadas situações, e esse ambiente vai haver uma explosão de milagres nessas questões financeiras. Entenda algo, queridos, nenhum ato de gratidão que você faz, ele cai por terra, não cai. A Bíblia diz que uma certa vez um homem de Deus, ele chega lá no livro de Atos, e ele diz, Cornélio, se eu não me engano, ele diz, Cornélio, as suas orações e esmolas chegaram diante de Deus. Deixa eu falar algo para você, querido, toda a gratidão e generosidade que você deposita na vida de alguém, Deus não esquece disso não. E eu percebo, queridos, um tempo de colheita na vida de pessoas. Se prepare, porque você vai desfrutar de um tempo de colheita que você ainda não desfrutou. E não estou dizendo só de coisas que você plantou e semeou nessa igreja, não. Estou dizendo de coisas que você semeou e plantou em outras igrejas, na vida de outras pessoas. Deus vai fazer com que a generosidade, que haja uma explosão, queridos. Eu não sei se eu vou fechar com isso, com esse exemplo. Quando você trabalha muito tempo, rapaz, que exemplo é esse? Quando você trabalha muito tempo em uma empresa, você entra lá na empresa, e no primeiro dia de empresa, você entrega a sua carteira de trabalho, e eles registram você. Por que vocês riram? E eles registram você, não é assim? Pegam lá, registram você, e eles colocam lá, olha, você vai ganhar um salário de R$45 mil. Ah, pastor, eu não creio, ok, isso é só para quem crê. Só que todo mês que eles vão fazer o seu pagamento, é debitado um valor do seu salário, que vai para um fundo de... um fundo de garantia. Você tem a opção de falar que não quer? Não tem. A empresa simplesmente ela chega para você, sorri, e vem aquele desconto, que foi para esse fundo de garantia. E durante anos que você trabalha, aquilo vai ser acumulado em uma conta que a empresa tirou para que isso seja a sua e a minha garantia. Não é assim? Sabe, queridos, eu tenho percebido que muitas vezes quando nós ofertamos e dizimamos, é como que se aquilo que nós fizéssemos entrasse nesse fundo de garantia. Pastor, quer dizer que existe isso? Não, a Bíblia diz que tudo que nós fazemos é uma espécie de semente que nós semeamos. A Bíblia diz que Deus estabeleceu uma lei que é da semeadura e da colheita.
Ou seja, queridos, tudo que você faz vai para esse fundo de garantia. Aonde você vai receber? Não só nessa vida, mas na outra vida também. Porque a Bíblia fala sobre galardões. Deixa eu falar algo para você. Existem ofertas que você ofertou na vida de pessoas, e essas ofertas renderam almas salvas. Não ache que foi só para quem pregou, para quem ministrou. Não, você tem parte nisso também. É como se isso estivesse indo para o seu fundo de garantia. Mas sabe, queridos, eu entendo, e eu já passei por isso também. Tem um dia que você chega, e você pega, e você vai diante de um órgão, onde você vai sacar o fundo de garantia. Só que você não saca aquilo que você foi debitado de você. Você saca um valor corrigido. Deixa eu dizer algo para você. Quando você oferta e dizima, não ache que você vai receber a mesma coisa. Porque a colheita é sempre maior do que a plantação. Você não entendeu? A colheita do que você faz, ela é sempre maior do que aquilo que você plantou. E sabe, queridos, eu quero profetizar algo na sua vida. Que a colheita que você fez há anos, que esse seja o tempo da sua colheita. A plantação que você fez há anos, que esse seja o tempo da sua colheita. Não ache que as suas ofertas ficaram esquecidas diante de Deus. Deus não esqueceu das suas ofertas. Deus não esqueceu da sua generosidade. Deus não esqueceu do seu trabalho. Deus não esqueceu de você. O Ministério de Música pode subir? Diante de todo o cenário, queridos, que nós estamos, que eu falei hoje, a conclusão que eu chego para mim e para você, é que nós somos abençoados muito mais do que se você, vou dar um exemplo, se você pudesse, vou dar um outro exemplo. Vamos supor que Deus coloque no seu coração para você abençoar uma pessoa, ok? Deus chega para você e diz para você assim, olha, eu quero... vem aqui, pastor Adelso, vou dar um exemplo aqui para você, com o pastor Adelso. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu quero abençoar a pastora Adelso, ok? Diga, é um exemplo. Então, é um exemplo. Então, eu abençoo o pastor Adelso segundo as condições que eu tenho. Não é assim? De repente, se eu chego aqui no meu bolso, vamos lá. É a condição que eu tenho. Se eu pego essa condição e falo para ele, Adelso, eu quero te abençoar. A minha condição é essa, entregue para ele, receba. Então eu estou fazendo por ele de acordo com a condição que eu tenho. Agora deixa eu falar algo para você. A minha condição é limitada a isso. Só que quando a Bíblia diz que eu e você somos abençoados, nós não somos abençoados por conta de pessoas da terra. Você é abençoado de acordo com o seu Pai Celestial. Aquilo que Ele fez por você, o que eu fiz por Adelso, tem limite. Agora deixa eu falar algo para você. Aquilo que Deus fez por você é ilimitado. Você foi abençoado de uma maneira ilimitada. O que você precisa fazer? Você precisa acessar essas coisas. E como você acessa? Através do conhecimento. O conhecimento que você tem abre as portas que você precisa. Eu faço aquilo que está dentro das minhas possibilidades. Agora deixa eu falar algo para você. Quando eu faço algo que está dentro das minhas possibilidades, eu nunca recebo de acordo com as minhas possibilidades. Eu recebo de acordo com as possibilidades do céu. Quando eu tenho uma mente próspera, eu nunca penso em me abençoar. Eu sempre entendo que eu sou um canal para abençoar a vida de pessoas. Olha para o seu irmão e diga, eu sou um canal para abençoar a vida de pessoas. Amém? Muito obrigado. Não, isso é seu. Fica... Ah, pastor, por que você fez isso? Deixa eu dizer algo para você.
Eu vi um homem americano ministrar. Qual o nome dele, Matheus? Esse aí, que o Matheus falou. Não vou saber falar não, para não passar vergonha, é melhor não falar. E houve uma situação onde eu estava ensinando em uma escola aqui de São Paulo. Eu fui guiado a fazer a mesma coisa que eu fiz. E eu só faço isso quando eu sou guiado. Não adianta você querer me convencer com a sua necessidade. Deus não se move por necessidade. Deus se move por fé. E eu fiz isso por um aluno. E naquele momento que eu fiz aquilo pelo aluno, o aluno foi, sentou, e ele chorou muito. Depois ele me procurou ao final da aula. Ele disse: pastor, eu preciso confessar algo ao senhor. Estou dizendo que é a situação dele não, estou contando o meu testemunho, ok? Para fechar a mensagem. Ele disse: pastor, hoje é aniversário de casamento meu e da minha esposa. E como tem aula pro Rema, nós viemos para o Rema. E eu vim orando e dizendo: pai, eu queria tanto levar ela para jantar e comer algo, só que eu não tenho condições. E ele disse: será que o senhor conseguiria levantar uma pessoa para me alcançar? E eu disse: você orou desse jeito? Ele falou: pastor, eu orei. E o que o senhor fez agora vai ser o meu jantar com ela. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Deus, ele não só ouve a sua oração, ele move pessoas para atender a sua oração.